Olá, você está no Devocional Diário Sementes do Secreto. E a semente de hoje tem o seguinte tema: a estratégia atípica da fé. E o texto base para essa breve reflexão está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Olha o que diz o texto. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado ou telhado no ponto correspondente ao que Jesus estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que é curioso? Jesus estava nessa casa, que era uma casa de um conhecido, porque o versículo 1 do capítulo 2 diz: depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muito provavelmente essa casa seja a casa de Pedro, onde Jesus se hospedava com alguma frequência. Jesus está pregando e uma multidão está ali diante dele, e alguns pelas janelas, outros pelas portas, e à frente uma multidão estava ali aglomerada para ouvir os ensinos de Jesus. E dentre eles estava um homem carregado, um homem paralítico. O texto deixa bem claro que, diante do anúncio da palavra, estava ali um paralítico levado por 4 homens. Esses 4 homens olharam para o telhado da casa, ponto correspondente onde Jesus estava, e subiram pela casa, tiraram as telhas e baixaram esse paralítico no lugar correspondente onde Jesus estava. Imagina, Jesus está falando para as pessoas, daqui a pouco cai um pedaço de barro, um pedaço de telha, e enquanto Jesus ali está, todos estão vendo aquela situação inusitada, aquela situação diferente demais. Daí a pouco, por 4 cordas, 4 homens vão descendo aquele paralítico no leito. E o versículo de número 5 diz: vendo-lhes a fé, tanto a fé dos 4, como também a fé do próprio paralítico. Jesus disse, o texto diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Alguns religiosos estão indagando a respeito, quem é ele para perdoar pecado? E aqui entra uma questão tanto religiosa, dos religiosos da época, mas Jesus é Deus, e como Filho de Deus tem autoridade para perdoar pecados. E como Deus tem autoridade para perdoar pecados. E Jesus disse, olha, é tão verdade que eu tenho na terra autoridade para perdoar pecados, que ele diz ao paralítico: os seus pecados são perdoados. Depois de cuidar de perdoar os pecados do paralítico, disse, levanta, no versículo 11, agora eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O ponto que eu quero observar aqui é a estratégia da fé. Gente, a fé cria caminhos, ela cria possibilidades nunca outrora vistas. A fé cria estratégias. Esses 4 disseram, mas a gente acredita que Jesus pode curá-lo, mas o que fazer? Tem a barreira da multidão, está distante, olharam para o telhado e foram lá. Eles acreditavam de maneira tão convicta que Jesus poderia curar esse amigo, que eles fizeram um buraco no telhado e colocaram diante de Jesus. Jesus viu a fé deles. Aqui está uma estratégia atípica de fé. A exemplo desses 4, eu quero te orientar. Acredite. Eu quero te inspirar. Eu quero te provocar. Acredite a exemplo desses 5. Os 4 junto ao paralítico acreditaram. Jesus honrou a fé desse grupo de 5 pessoas. E então o milagre aconteceu. Eu acredito que Deus esteja levantando pessoas de fé à sua volta para mudar a sua história. E as estratégias atípicas de fé vão desenvolver cenários de milagres para a sua vida. Eu quero crer nisso com você. Amém? Eu vou orar com você. Deus e Pai, em nome de Jesus, opera os teus milagres a exemplo de como o Senhor operou nestes dias aqui no ministério de Jesus. Desperta-nos o coração para crer e abra os olhos do nosso entendimento, para que nas estratégias de fé que o Senhor colocar no nosso coração, a gente viva a experiência do milagre que o Senhor quer fazer. Eu oro em nome de Jesus. Se essa semente abençoou o teu coração, espalhe ela para mais pessoas. Eu conto com você. Deixa o seu comentário aqui abaixo também.